Ao vivo? Vamos lá ver? Vamos lá ver. Fala, Neymar. Parabenizo por uma grande partida hoje, mas eu não desisto nunca. Sou brasileiro e foi um gol de vontade, de percepção, de estar ligado na partida e conseguir empurrar a bola para dentro. E ele tá ali porque o melhor jogador em campo... Fernando Caetano, tem sempre Fox o técnico Sports, e o capitão antes do jogo e o melhor jogador em campo. Vamos continuar com ele. Aquela pergunta tinha sido do Eric Faria. Entrevista aqui, nessa sala, e deu uma declaração polêmica. Ele disse que a arbitragem favoreceu o Brasil, que protegeu os jogadores brasileiros, que procuraram as faltas, que foi uma vergonha o jogo ficar parado por 4 minutos, em uma referência ao pisão que você tomou ali. Todo mundo no replay que o jogador mexicano foi na maldade, e disse também que o futebol é um jogo para homens, etc. O que você acha dessa declaração? É choro de perdedor? Dá licença, por favor. As hierarquias, elas se mantêm. Técnico fala com técnico, atleta fala com atleta, direção fala com direção. Eu respondo depois essa pergunta para ti. Boa, Tite. Gostei. Ei, Neymar, boa tarde. Soraya, dos jornais O Tempo e Super Notícia. Parabéns pela vitória, antes de tudo. Obrigado. Neymar, você está se encaminhando aí para poder ser o melhor do mundo e, ao mesmo tempo, o jogador mais criticado e mais polêmico, entre aspas, do mundo. Antes da partida de hoje, vários jogadores se manifestaram, até na minha opinião pessoal, numa pressão que você é muito cacai, que juiz tem que ficar de olho, que não tem, né? Tem jornal te chamando de diva. Queria que você se posicionasse em relação a isso, né? Até que ponto você acha justo o que dizem de você e até que ponto você acha que utilizam isso para tentar te minar? Olha, eu acho que é mais para tentar minar do que qualquer outra coisa. Eu não ligo muito para crítica, né? Às vezes nem mesmo para elogio, porque isso pode influenciar de alguma coisa a cabeça do atleta. Esses últimos 2 jogos, né, eu não falei com a imprensa, não falei nada, porque eu não queria polêmica, porque tem muita gente falando e uns se alteram, não sei se querem aparecer, não sei se querem falar. Eu só tenho que jogar futebol, eu tenho que ajudar meus companheiros, ajudar a minha equipe. Eu vim aqui para isso, eu não vim aqui para outra coisa. Eu vim para ganhar, né? Então eu espero que eu possa melhorar cada vez mais, né? Eu sabia que ia precisar de ritmo para voltar ao meu nível normal. E hoje eu já me sinto muito melhor e eu estou muito feliz, né, pela partida de hoje, não só individualmente, mas o principal foi o coletivo. Parabenizo toda a equipe pelo trabalho, pelo esforço e a gente está melhorando cada vez mais. Thank you, Neymar. That was Budweiser man of the match. Aí, então o jogador do jogo respondeu com tranquilidade, cumpriu o papel dele. Eu não vou responder ao Osório. Eu vi o lance. Todas as pessoas que estão me assistindo, todas as pessoas que estão me ouvindo, tirem a sua própria conclusão. O vídeo está aí. E é contra a imagem, a gente não questiona. Está aí. Ele possa fazer a análise. A respeito do jogo. Um grande jogo, oportunidades. A característica do jogo, ela se impõe jogo lá e jogo cá. O equilíbrio e as possibilidades de conclusão. O número de oportunidades criadas, o campo cumprido, por vezes de ataque e contra-ataque. Quem quer jogar, como é que se diz, um jogo emocional, mais vai ver menos compactação, mas mais, porque a nossa característica é assim, porque a característica do México, e aqui vai o elogio ao México, e vai o elogio ao trabalho do Osório, um baita de um trabalho, de um baita de um profissional. Circunstâncias, às vezes, de algum comentário que se faça, por vezes, no calor do jogo, ele acontece. Ele é normal e natural. E a gente tem que relativizar e contextualizar essa situação. Então, o grande jogo, número de finalizações, oportunidades criadas. Nós finalizamos 21, eu acho, 10. O Chua, eu digo, bota o goleiro para trabalhar, fez um baita de um jogo. Numa delas eu já estava vibrando, numa bola que veio, o Paulo finalizou, eu digo, gol. Ele tirou, eu digo, não é possível.
Então, esse jogo emocionante que foi, essa qualidade das duas equipes, essas transições rápidas, esses ataques e contra-ataques, eles foram muito melhores e muito mais bonitos para a gente falar e enaltecer. E relativizar alguma situação que, por vezes, no calor do jogo, se tome. There was a question, yes, over there. Yes. Aí está o Tite, portanto, da entrevista coletiva. Vamos ouvir mais uma pergunta para ele. Aqui da TV Diário do Nordeste e Rádio Verdes Mares. Eu queria saber hoje, que foi quase unanimidade aqui conosco, aqui os jornalistas, a partida do William. Ele foi muito bem hoje. Eu queria saber o que você falou no intervalo, que ele jogou muito, principalmente no segundo tempo. Teve um componente tático, Silvinho. Traz aí para o contexto. Do William. E do posicionamento nosso. Nós entendíamos, o William tem feito e entregado um bom trabalho, sempre. Evidentemente que, tecnicamente, muitas vezes acaba sofrendo. O William, ele acompanha o lateral até a linha de baixo, nossa, a última linha, numa pressão baixa que nós estamos. A conexão defensiva com ele e Fagner desse lado, muitas vezes compensa Paulo, que é o meio campo que a gente tem ofensivo de muita infiltração. Então o William tem um trabalho em torno tático do time que não é que sobrecarrega, ele pode entregar, ele também faz isso. E no segundo tempo ele conseguiu ainda mais tecnicamente sobressair, mas é um atleta que tem entregado aquilo que a gente quer, que a gente gosta e faz parte do nosso planejamento tático. Teve um posicionamento diferente, mas não vou falar não, se vocês observarem ele vai estar. Aí fica a critério de vocês buscar. Teve uma diferença tática de primeira para segunda tempo. Deixa eles falar, deixa eles procurar. Mas ficou evidente, Tite, não precisa procurar muito, não. Ele saiu da direita e flutuou pelo campo inteiro. Falou temos o plano A, temos o B, o C. Eu queria saber se a mudança para o 4-4-2 era o seu plano B, ela já estava pensada, foi com ela que o Brasil assumiu o controle do jogo, pelo menos na minha opinião e na visão de quem estava vendo de cima. Não é tão usual vocês fazerem, não foram tantas vezes assim, e por isso que surpreendeu por ter dado tão certo. Então eu queria que você explicasse como vocês decidiram tomar essa decisão e por quê. Pergunta tática, resposta tática, linkando a pergunta anterior, ele matou a charada. Foi 4-4-2, com flutuação dos externos, com uma liberdade maior, faz um cinturão de marcação mais adiantada, corta a linha de passe, deixa os dois homens atrás mais posicionais, amplia a área de flutuação de um ou de outro. Tem Gabriel Jesus que possa fazer a compensação quando há um desgaste de externos, porque não é porque ele tem que acompanhar, é porque a função do meia externo é essa. E a compreensão do jogo em termos táticos é essa. Resposta tática para a pergunta tática, sim. Matou. Tá certa a resposta tática dele? Tá certo, foi isso mesmo. O segundo tempo foi dessa maneira. O William flutuou para os dois lados, os dois externos, como ele fala, que na minha época eram pontas. Eles flutuaram pelo campo todo e o Brasil teve 4 no meio e os 4 atrás e o Neymar e um outro atacante flutuando ali. No 4-4-2 ele dominou o jogo. Eu vejo que dominou o jogo todo. No primeiro tempo também, a não ser os primeiros 20 minutos, a seleção brasileira teve o controle do jogo. Sofreu pouquíssimas ocasiões de gol. Agora está sendo feita uma pergunta para um jornalista estrangeiro, está recebendo a tradução por ali. Vou te passar uma informação. O Neymar ficou 3 meses e meio sem jogar uma partida. Alto nível, isso é muito. A outra informação que eu vou passar, toda a crônica brasileira, ela vinha acompanhando. E nós dizíamos que um atleta de alto nível, mesmo assim, ele ia precisar de 4, 5 jogos. No outro jogo, no jogo anterior a esse, ele jogou já muito. E ele repetiu um padrão de atuação de que ele tinha no anterior, pela qualidade, pelo jogador de excelência que ele é. Tite, Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Aí segue a entrevista coletiva do técnico Tite. A Copa do Mundo que o Neymar está fazendo no aspecto técnico, né? Que todo mundo está vendo o crescimento que ele está tendo. Mas no aspecto emocional, diante de tudo que a gente viu, que aconteceu durante a partida hoje, o que ele falou aqui na entrevista, você acha que ele está fazendo, além do ponto de vista técnico, também uma grande Copa do Mundo no aspecto emocional, que sempre foi uma coisa que ele sofreu muito, de ser provocado, de levar faltas e reagir. Você acha que ele melhorou nesse aspecto também? Acho que a tua pergunta, ela responde. Da mesma forma que da outra vez, me fizeste uma pergunta, dizendo assim que numa expectativa alta, e a gente criou uma expectativa e eu concordei contigo.
E eu me permito fazer a leitura, sim, ele está melhorando também nesse aspecto. Ele tem que ficar focado. Quando a gente gasta energia em outras situações que ela não seja jogar, tu perde foco. Não gosto dele jogar, ele gosta de jogar, ele gosta do drible, do lance pessoal. Tá? Às vezes há uma certa incompreensão dos adversários porque ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele é muito finta. Mas tu é pecado driblar? É pecado no último terço do campo provocar a jogada individual? Não é pecado, cara. O técnico promove isso. Falando no Sul, lá, eu tenho um gol em que o Fábio Baiano dá uma carretilha, finta o cara, puxa no fundo, dribla, deixa o cara sentado, o Rodrigo Mendes faz o gol, pô, eu saio para comemorar com o cara. Pô, o futebol brasileiro ela tem essa característica, principalmente no último terço do campo. E ele fica voltado a essa situação de não retirar uma característica que é importante. Mas, ao mesmo tempo, criam-se, sei lá, algumas, talvez procurando tirar o foco dele. E aí eu pedi para ele, eu digo, deixa que nós falamos de arbitragem, eu, Edu, deixa que nós falamos para os outros técnicos, deixa que nós falamos para a mídia quando a situação ela é do aspecto disciplinar, é de nossa responsabilidade. Ele ia jogar, ele ia jogar. Felizmente ele está acatando, entendendo que a minha, de Silvinha e outras mais para falar a esse respeito.